Olá galera, tudo bem? Dia Mundial do Rock, 13 de julho, que é comemorado só no Brasil, mas isso é outra história, outra discussão. Depois vocês pesquisem aí as origens dessa data, dessa efeméride. Mas eu queria então conversar com vocês, apresentar uma lista de bandas, de grupos que eu acho que vocês devem conhecer. E eu estou falando vocês, enfim, a galera que está no Brasil, estou morando na Argentina. Então tem uma lista de 10 grupos de rock da América Latina que você precisa conhecer. E por conta disso, eu não vou colocar grupos do Brasil, sempre lembrando, o Brasil é parte da América Latina, óbvio, mas essas listas que eu vou fazer aqui para dialogar com um público que talvez não conheça muito o que acontece nos nossos vizinhos, né? Então vamos aqui para essa lista de bandas que nem sequer são as minhas favoritas, não são as minhas preferidas do coração, mas algumas sim, estão entre as principais, mas algumas são que eu acho que vale muito a pena conhecer pelo contexto que tem a obra dessas bandas. Então vamos lá. E uma última observação, nomes consagrados que quase todo mundo conhece, como Santana, Spinetta, Charly Garcia, Fito Paz, o Gustavo Cerati Soda Stereo, Leon Gieco e tantos outros, alguns outros aí que vocês podem lembrar. Eu vou deixar de fora Andrés Calamaro, por exemplo, outro monstro sagrado. Essa lista é de grupos que eu suponho que não são tão conhecidos no Brasil, que eu acho que vale muito a pena conhecer, tá? Mas os monstros sagrados, as instituições da música, eu vou deixar para um outro momento, para um outro tipo de lista. Em 10º lugar, a banda argentina Ataque 77. Ao longo do vídeo eu vou colocar aqui para vocês fotos, capas de discos e algumas informações, mas Ataque 77 é uma banda que tem uma pegada muito punk. Começou com a pegada punk, depois foi mudando a sua sonoridade, mas tem uma guitarra muito potente, mas vocês vão identificar muito facilmente influências de Ramones e outras bandas punk históricas no som deles, que vale a pena conhecer. Tem algumas músicas, alguns êxitos, né, como falam no mundo hispanohablante, alguns sucessos como Não Me Arrependo Deste Amor, Por Que Te Vas, Arranca Corazones, e tem também duas versões, dois covers de músicas do Brasil. Uma de Amigo, do Roberto Carlos, vale a pena conhecer, e outra de Perfeição, do Legião Urbana. E aí tem muitos discos, mas eu recomendo especialmente um em particular, que é Obras Cumbres, as obras máximas. É uma coletânea que traz um bom panorama dessa banda. Em 9º lugar, uma banda do Chile, Curas Boom. Um nome estranho, que eu conheci há pouco tempo a banda, mas já me encantei de cara. Procurem duas músicas, Nuestra América e Bastardos Hoy Orgulho, e vocês vão se encantar também. Aí dei uma volta depois pela discografia dessa banda, que já fechou no Brasil. Então, Curas Boom, do Chile, em 9º lugar, que é uma banda de pegada punk, hard rock também, mistura um pouco de hip hop, rap, então vale a pena, muito boa. Em 8º lugar, uma banda do Uruguai que eu adoro, uma banda de um pop rock levinho, gostoso, tem uma pegada ska em algumas músicas, em algumas épocas da carreira. Eles têm dois discos muito bons, Aunque Cueste Ver el Sol e o outro é Por lo menos Hoy. O primeiro disco que eu citei, Aunque Cueste Ver el Sol, tem duas músicas lindas, Verte Reír, que foi uma homenagem da banda para a Argentina, que passava por um momento de crise muito grande em 2001, eles fizeram essa homenagem e a música é linda, tem uma história por trás dela, enfim, é uma metáfora de amor, mas que era uma homenagem, de fato, como uma espécie de emoção para a Argentina se recuperar da crise, dando uma força para o povo argentino. E a outra é uma música que é quase um hino no Uruguai, um hino alternativo, que é Cielo de un Solo Color, Céu Só de uma Cor, Céu de uma Cor Só, que é uma homenagem da banda à seleção do Uruguai de futebol, a Celeste Querida, e o refrão você encontra muito no Uruguai, Ai Celeste regalame un sol,
Ô Celeste, me dá de presente um sol. Então é linda a música e recomendo muito. E a Não Te Vai Gostar, que o nome, né, você não vai gostar, mas tenho certeza que você vai adorar. Ela tem 3 discos ao vivo muito bons. Um de 2019, que é Outras Canções de Latinoamérica. Um de 2014, um show ao vivo em Buenos Aires. Não Te Vai Gostar, NTVG, que é a sigla da banda em Buenos Aires. E o outro é Público, de 2012. Inclusive, pelo menos os 2 últimos que eu citei estão disponíveis no YouTube, dá para assistir como se fosse hoje, nesses tempos de quarentena, como se fosse uma live com qualidade muito boa. Recomendo. E do último disco que eu citei, de estúdio, Por Lo Menos Hoy, tem uma canção cujo videoclipe eles reuniram grandes artistas uruguaios, inclusive Eduardo Galeano, para gravar uma música que se chama Nunca Mais a Mi Lado, que é uma música contra a violência de gênero. Então, assistam o clipe também, eu vou colocar os links na descrição do vídeo, assistam que vale a pena. Em 7º lugar, um representante do México, a banda Maldita Vecindad, que é Maldita Vizinhança. Mas é uma banda maravilhosa, eu conheci não tem muito tempo. Recomendo 3 músicas para vocês serem inoculados pelo veneno de muito boa qualidade, que faz se encantar pela banda, que é Pachuco, Los Agachados e Vida Vidrio. E eles têm 3 discos que eu recomendo para vocês conhecerem a obra. Uma coletânea, Há 30 Anos, El Circo, que é sem dúvida o melhor disco da banda, e Baile de Máscaras. Vale a pena escutar, Maldita Vecindad. Em 6º lugar, outro grupo da Argentina que também é uma instituição do rock cantado em espanhol, que é o Índio Solari, mas eu coloquei ele aqui porque ele de fato ele não é tão conhecido no Brasil, na verdade praticamente ignorado no Brasil. E ele tem, para vocês conhecerem, recomendo só um vídeo, uma música, que é Ri Ri Ri. Vocês vão ver aqui, tem muito fácil ao vivo, vejam essa versão ao vivo no YouTube. Vocês vão ver, não só vão se encantar pela música, como vão ver o poder dessa banda. Essa banda que já chegou a fazer show para 250 mil pessoas. É um fenômeno, é uma religião na Argentina, o Índio Solari. E ele que antes, essa própria música Ri Ri, é da banda que ele fazia parte, histórica banda, Patrício Rey e seus Redonditos de Ricota, ou de la Ricota, agora me foge, mas é os famosos Los Redondos. Então essa banda, inclusive Patrício Rey e Los Redonditos de Ricota, tem um disco muito bom chamado Outubro, que é onde está Ri 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 e outros sucessos da banda. Em 5º lugar, outro grupo da Argentina, vocês estão vendo que a Argentina domina uma lista com rock na América Latina, é inevitável, eles são realmente fanáticos pelo rock, tanto ou até mais do que pelo futebol, e dá até para vincular a paixão de um e outro que eles levam aos shows e aos jogos, às partidas, mas isso é outro assunto. Em 5º lugar, como eu dizia, está uma banda que eu gosto muito, Bersuit Vergarabat, que é um nome bem estranho, eles mesmos não dizem exatamente o que é que significa, mas é uma banda que tem muita história, que nasceu inclusive depois de um carnaval no Brasil. O principal vocalista de quase toda a história da banda, Gustavo Cordeira, voltou ao carnaval e decidiu largar tudo para montar uma banda e chamou gente, e aí deu origem a Bersuit, que tem muita história, como eu disse, tem alguns discos que vale muito a pena conhecer. Inclusive, acho que, na minha opinião, o melhor registro deles é um disco ao vivo que se chama De La Cabeça, que é maravilhoso e tem algumas das melhores canções deles, como Dança de los Muertos Pobres, e vocês vão identificar a influência que tem uma banda da Bahia, não vou dar spoiler, nessa música. Tem também El Viejo de Arriba, o Velho de Cima, que é uma paródia, uma música muito, muito divertida, e também El Espírito desta Selva. E tem uma outra música, que é o nome de um disco também, La Argentinidad al Palo, que eu recomendo vocês escutarem, procurar, tem vários clipes não oficiais com essa música aí, que fala do sentimento de argentinidade elevada à máxima potência.
e inclusive mostra as contradições, né? Os momentos bons e os ruins da história da Argentina. Tá tudo na música e inclusive tem uma piadinha com o Brasil no final que eu também não vou dar spoiler aqui não. Mas vejam e vejam também o disco, escutem também o disco Los Hijos del Culo. Sim, a tradução é isso mesmo, os filhos do cu. E os filhos da bunda, para ser mais leve. Mas enfim, Bersuit Vergarabá em quinto lugar, vale muito a pena. Uma banda que mistura rock com muitos ritmos, tango, cúmbia, samba, eles têm música, eles têm, aliás, quase que eu esqueci, eles têm uma versão muito linda de O Tempo Não Para, do Cazuza. Inclusive está no primeiro disco deles e foi um sucesso muito grande, ajudou muito a banda a ganhar espaço na Argentina. E é uma música que é usada sempre nas campanhas eleitorais da esquerda aqui na Argentina. Recomendo muito, Bersuit Vergarabá, vocês vão se encantar. E em quarto lugar, uma outra banda do México, Café Tacuba, muita gente acha que é até de Cuba, mas não, é uma banda mexicana e um rock alternativo de primeiríssima qualidade. Eu acho até que se eu fosse fazer na lista de opinião de melhores bandas de rock, talvez ela tivesse lá mais em cima ainda. O Café Tacuba tem muita história, tem uma carreira muito longa, uma trajetória de muitos álbuns, muitos êxitos, mas tem 2 discos especialmente, um que se chama Ré, que é considerado pela Rolling Stone, nada mais nada menos do que pela revista Rolling Stone, o maior disco de música, de rock latino-americano de todos os tempos. Ele é de 94, esse disco, e esse disco ele foi comparado pelo New York Times como o equivalente ao álbum branco, White Album dos Beatles, para o rock em música espanhola, em música em castelhano. Então essa banda é realmente sensacional, vale a pena escutar. E além do Ré, tem um outro disco que é muito bom, que se chama Quatro Caminhos. E ainda tem um disco, um terceiro disco que eu recomendo, da longa discografia deles, que se chama Avalancha de Êxitos, que é um disco de covers da banda, do Café Tacuba, tocando músicas de outras bandas, que é muito legal, é uma viagem sonora por tudo que se faz na América Latina e no mundo. Recomendo demais esses 3 discos. E tem algumas músicas que eu recomendaria para vocês também. El Puñal y el Corazón, Essa Noite, El Aparato e Ixtepec. E vale a pena conhecer, escutem sem parcimônia Café Tacuba. Em terceiro lugar, né, no pódio, mas não é exatamente como eu falei, não é uma lista de melhores, mas em terceiro lugar, um outro grupo do Uruguai, 4 Pesos de Propina, uma banda recente, tem acho que menos de 10 anos, se eu não estou equivocado. 4 Pesos de Propina, não confunda, propina em espanhol quer dizer gorjeta, então é gorjeta de 4 pesos. É uma banda deliciosa, eles viajam um som meio alternativo, dá uma pegadinha mais pesada em algumas músicas, letras muito divertidas, muito bem-humoradas e tem muita coisa gostosa ao longo dos 4 discos de estúdio dele e do disco ao vivo, que é o Muerto Pero Vivo. E os discos de estúdio são todos muito bons, eu conheço melhor os 3 primeiros, que são Se Está Complicando, Juan e Surcando. Todos os 3 são muito bons. O último disco de estúdio, o nome é La Llama, La Llama, L-L-A-M. Não sei se ele se refere ao animal, eu nunca parei para pesquisar, ao animal llama ou a se chama, do verbo chamar. Mas enfim, vale a pena escutar os 4 e mais o Muerto Pero Vivo, o disco ao vivo, como eu disse, que é muito bom. 4 Pesos de Propina. E eu vou deixar também até um clipe que eles fizeram, que para mim tem um significado especial, que eles gravaram esse clipe bem pertinho de onde eu morava, lá em Montevidéu, uma praça pela qual eu passava quase todos os dias quando ia para o trabalho. Então vou deixar na descrição também para vocês verem. Em segundo lugar, uma banda da Colômbia. Ninguém achava que ia ouvir uma recomendação de banda de rock da Colômbia, pois essa não é só uma banda excelente, como é considerada por várias revistas especializadas no mundo da música como uma das melhores bandas de rock do mundo.
não só de rock latino, de rock cantado em espanhol. Ganhou prêmio em tudo quanto é lugar. Uma banda que tem 3 discos, tem muitos discos, uma longa trajetória, mas tem 3 discos sensacionais. Gozo Poderoso, El Dorado e Rio, de Rio mesmo, como a gente fala. E tem uma coletânea que, para quem quiser poupar o trabalho, pode escutar, The Best Of, The Ultimate Collection, Aterciopelados. É maravilhoso o som deles, recomendo demais para você escutar sozinho, para você escutar com alguém, para você dançar. É muito bom, a voz da vocalista é macia, super gostosa, e eles têm muitos, uma longa lista de sucessos que no Brasil, infelizmente, nunca tocaram nas rádios, enfim, nunca viraram populares, mas na América Latina são um sucesso, toca em festa, toca em qualquer ocasião, toca muito em rádio. Luz Azul, El Álbum, Bolero Falaz e mais um monte assim. Então recomendo muito Aterciopelados, uma banda da Colômbia, 10. Por fim, em primeiro lugar, uma banda que na Argentina e na América Latina é também uma instituição, um monstro sagrado, mas que quase ninguém conhece no Brasil. Eu estou falando da Los Fabulosos Cadillacs. É uma banda que eu amo de paixão e olha que ainda não conheço toda a obra deles, mas recomendo demais, especialmente esses discos. El Satânico Dr. Cadillac, de 1989, e tem sucessos que até hoje tocam nas rádios na Argentina, direto nas festas, balada, boate, tudo. Rei Açúcar, sim, é uma referência ao que o Galeano escreveu em Veias Abertas da América Latina, falando sobre a monocultura do açúcar e o impacto dela sobre as economias da América Latina. E tem um disco chamado Rei Açúcar, e dentro do disco tem uma música chamada Las Venas Abiertas de América Latina. E várias outras músicas bem legais, é um disco bom pra caralho. Fabulosos Calavera, de 1997, um disco considerado por muitos o melhor disco da banda, muito bom mesmo. E tem Vasos Vacios, que é uma coletânea de 93, a primeira coletânea deles, mas que tem uma música em particular que você tem que conhecer, que se chama Matador. Procure o clipe aí, eu vou colocar até a imagem aqui. É um clipe que é praticamente um curta-metragem, uma obra de cinema, e uma música que tem uma influência afro muito forte, você vai ver e vai mexer muito com a tua cabeça, com as tuas ideias. Matador, uma música, como diz, 93 e que até hoje, 2020, toca em toda boate, toca em toda festa, em qualquer lugar. Já tive a ocasião de estar na Bolívia, no Chile, acho que até na Venezuela uma vez, toca Matador e a galera pira, porque realmente é um êxito muito, foi um sucesso da banda imortal. E o legal também dos Fabulosos é que eles têm uma série de covers muito interessantes, muito legais. Eles têm um cover dos Beatles, de Strawberry Fields Forever, que é muito legal, muito gostoso. Tem um cover de Should I Stay or Should I Go do Clash, em espanhol, Se Me Quedo ou Se Me Voy. E tem também um cover do Ian Dury, uma clássica do Ian Dury, que é Wake Up and Make Love With Me. Eles têm uma versão que é sensacional. Eu usava uma época de despertador para acordar com muita energia, com muita disposição. Essa versão deles, esse cover de Wake Up and Make Love With Me. Então é isso, terminou a lista com Los Fabulosos Cadillac, que são uma banda sensacional. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo inteiro e não esqueça de dar a curtida e de se inscrever quem não está inscrito no canal. Logo volto com mais vídeos de listas, vou fazer um de cinema latino-americano, estou em dúvida se eu faço só 5 ou já faço 10 também. Eu estou querendo fazer um exercício de síntese, então acho que vou fazer primeiro de 5 e depois a gente vê mais opções. Um abraço.